Quer saber o que você tem que ficar de olho na temporada de julho dos animes lá no Japão? Está chegando a temporada de julho dos animes lá no Japão. Temporada, para quem não sabe, lá no Japão é dividida em 4 estações do ano, então são divididas em janeiro, abril, julho e outubro. É assim que funcionam as divisões através de lá. E cada temporada que chega uma leva de animes novos, algumas continuações, e através disso eu já fiz alguns vídeos falando quais novos animes você tem que ficar de olho nessa temporada que está chegando. Antes de começar, é bom falar que, obviamente, alguns animes podem ser adiados ainda. Então, se tá em algum anime nessa lista e foi adiado, não tinha como eu saber. E também é bom falar que, se você gosta de algum anime e não tá na lista, não é porque ele não vai estrear, ou porque é porque eu não me interessei por ele. Porque nem dizer que ele seja ruim. Pode ser que eu não tenha eu li a sinopse, vi os trailers, vi o pôster e não me interessei pela obra, e por isso que ela não tá aqui. E também vale destacar que antes de começar a lista dos novos animes, os que eu vou recomendar, é sempre bom destacar que eu não sou um grande fã das continuações que estão tendo dessa temporada. Eu acho que não está tendo boas continuações nessa temporada. Inclusive, de modo geral, eu acho que essa temporada como um todo está bem mais fraca do que as outras. Então eu sei que tem animes grandes como Overlord, que todo mundo gosta, mas eu, por exemplo, não gosto e por isso que eu não coloco ele na lista. Outro anime que tem uma continuação como Orient, que é a segunda parte da primeira temporada, eu também não vou recomendar, porque eu recomendei ele em outra temporada, assisti e vi que tinha um potencial nele, por ser da autora de Mag, e mesmo assim eu achei o anime terrível e por isso que eu também não vou recomendar. O único anime que eu vou recomendar como continuação é o anime Rent a Girlfriend, um anime de romance que conta a história de um menino que ele praticamente aluga uma menina para ser sua namorada. Através disso, eles acabam vivendo um romance, eles acabam vendo esse romance falso, e um percebe que um é muito mais do que ele conhecia do outro, mostrando que um tem muito mais do que ele pode apresentar e criando laços reais através dali. Eu gosto muito desse tipo de anime, de romance. Eu acho que é um bom anime de romance, que trabalha bem os clichês e que trabalha bem os personagens, desenvolve bem os personagens, e pra quem gosta da temática, eu acho esse anime excelente. Se você gosta de romance, de comédia romântica, esse é um dos animes pra você. Tenho certeza que você vai gostar. E a primeira temporada já tá disponível inteira, é muito boa e vale a pena, pra quem gosta de romance. Porque não é só um romance qualquer, é um romance que consegue trabalhar bem em clichês e que sai de um padrão de romance que a gente vê o tempo inteiro. Então, se você quer ver um bom anime de romance, a minha única recomendação de continuação dessa temporada é Rent a Girlfriend. Agora vamos para os novos animes. E o primeiro anime que entra nessa lista é Yu Fukashi no Uta. Anime esse que conta uma premissa e uma temática de vampiros. Um menino que quer se tornar vampiro e vive lá uma aventura com uma vampira. Por que eu coloquei esse anime na lista? Porque eu sou fascinado pela temática de vampiros. Eu adoro a temática, adoro as possibilidades que eles podem ir, eles podem ir para um lado trabalhando sobre a imortalidade, trabalhando como não é bom ser imortal, como os vampiros sofrem por ser imortal. Eles podem pegar a vampira principal e transformar ela numa pessoa que gosta da sede de sangue, e através disso ela é uma assassina. Você pode transformar isso aqui como mostrando esse conceito do ele ser um humano que se tornou vampiro, ele se preocupa com a humanidade, ele não quer matar pessoas. As possibilidades em questão de vampiro, as discussões, tudo é muito vasta e sempre tem um potencial gigantesco. Não importa qual obra que seja, mesmo que ela seja ruim, eu sempre acho que em questão de vampiro, vale a pena você dar uma olhada, porque tem um potencial ali. Como eu falei, as possibilidades para eles irem, as histórias que eles podem contar são vastas. E através disso, cria sim uma premissa e um potencial para mim de ter uma obra boa. E por isso que eu deixo como recomendação Yusufari no Uta. Porque eu acho que ele é um anime que ele mostra que ele pode ser um anime com potencial grande pela temática e também pelo pôster, pela animação, que tá bem feita, pela trailer, eles enganam, porque normalmente o trailer mostra as melhores partes, mas o trailer mostra que pode ter uma animação boa, fluida, bem feita, com bons momentos de animação mesmo na parte de ação, então me agradou como um todo, e é um anime que eu ficaria de olho pela temática, pela animação e pelo potencial que ele tem. Eu acho que essa temporada não vai ser uma temporada fechada, eles planejam fazer mais temporadas depois que tiver sucesso, e se for boa, pode ser sim um anime que funcione para as outras temporadas, porque o potencial está ali.
E o próximo anime se chama Yurei Deco, anime esse que conta a história de uma menina que entra num clube paranormal, só que todo mundo desse clube paranormal está morto. E através disso, eles vão para um outro universo, um outro mundo e vão viver aventuras nesse outro mundo. Eu acho a premissa super interessante, porque você pode trabalhar elas de formas diferentes. Eu gosto de animes que eles não mostram o que eles vão ser, e eles me dão uma possibilidade, uma vontade de saber qual caminho eles vão levar, para onde eles vão. Aqui eles podem simplesmente explorar todo um universo novo. Eles podem fazer um universo novo com poderes, com super cenas de ação. Eles podem simplesmente explorar a vida desses personagens desse clube que estão mortos, que também é super interessante. Você pode ir para um lado de comédia, você pode ir para um lado de mistério, um lado de ação, de aventura, e tudo pode funcionar muito bem. Numa animação bem interessante. Gosto de como eles usam uma animação bem menos tentar trazer pro realismo e mais para uma coisa mais lúdica, e ao mesmo tempo a cores do anime chamou muita atenção. Foi um anime que de modo geral chamou muita atenção por quase tudo que ele apresentou. Pode ser uma obra, de novo, que não funcione, mas ele é uma obra original, uma obra que original eu digo assim, não tem mangá, nem light novel atrás dele. Dessa forma, para quem está assistindo, pode ter uma grande surpresa, uma das grandes surpresas da temporada, porque tem um potencial, a premissa é interessante e as possibilidades são vastas. Aí tem que ver como eles vão trabalhar isso, vão trabalhar bem feitos. Mas por tudo que eu vi dessa obra, eu colocaria sim, colocaria minhas moedas, um dinheiro para poder, como potencial para ele, porque eu acho que ele seria uma aposta minha para ser um dos animes dessa temporada, pelo tudo que ele mostrou até agora. E o próximo anime é o Soredemo Ayumi ya Yozufuru. Eu acho que esse é um nome difícil, peço desculpa pela pronúncia, mas todo anime que eu tô falando antes, eu tô deixando o nome dele antes de eu começar a falar sobre a obra. Então, se não deu certo pelo nome que eu falei, você vê o nome que eu escrevi aqui na transição, e através disso você pega o nome e procura certinho como se escreve. É um anime que conta uma história de, mais uma vez, um romance, uma comédia romântica. E por que eu coloquei ele nessa lista? Eu gosto da temática, e eu acho a premissa interessante. A premissa conta a história de um cara que ele entra num clube de shoujo porque ele é apaixonado pela menina que faz parte do clube. E ele fez uma promessa para ele mesmo que assim que ele ganhar dela no shoujo, ele vai mostrar todos os seus sentimentos para ela e vai se declarar para ela. O grande problema é que ele é um iniciante no shoujo, ele nunca jogou o jogo e ele obviamente não tem uma super estratégia para ganhar dela. Por outro lado, a menina ela já está no clube há muitos anos, ela é uma profissional em relação ao jogo. Então vai ficar essa dinâmica de ele tentando derrotar ela para poder falar seus relacionamentos, falar seus sentimentos para ela. O grande detalhe é que ela também é apaixonada por ele e só que ela não vai se declarar para ele. Ela quer que ele tenha o primeiro passo. Então ela vai ficar nessa disputa de tentar convencer ele a se declarar para ela. Vai destacar que nenhum dos dois sabe que um gosta do outro e vai destacar que o cara é muito orgulhoso. Então ele não vai simplesmente deixar falar de qualquer jeito. Ele vai ter que ganhar para falar. Em volta de personagens que podem ser muito carismáticos, nós temos um anime de comédia romântica com uma boa comédia que pode funcionar bem. A premissa chamou minha atenção, gostei da animação e do pôster, mas o que chama minha atenção é que ele pode ser... Calma, eu sei que muita gente vai ficar reclamado do que eu vou falar, mas ele pode ser o novo Love's War, Kaguya-sama. Eu sei que Kaguya-sama tá em outro nível hoje, é um anime que é uma referência dentro de comédias românticas, que focam mais na comédia. É um anime que teve a última temporada agora que foi excelente, mas se parar pra ver a premissa, ela é muito parecida. A dinâmica dos personagens, como funciona, como tudo ali, não a parte da história, mas a dinâmica dos personagens são muito parecidas. E Kaguya-sama faz muito sucesso. Se esse anime tentar ser um novo Kaguya-sama, eu acho que ele tem o potencial de ser um grande anime, com uma boa comédia, com bons personagens, com um bom romance, e que funcione muito bem. Eu espero, inclusive, que ele vá para esse lado, porque se for falar só do romance, eu acho que vai ser um grande desperdício. Porque a Kaguya-sama já provou que essa é uma dinâmica que funciona e que tem espaço para funcionar hoje em dia, mas precisam trabalhar bem essa área. Eu acho que esse anime, ele poderia ser esse anime que vai tirar essa lacuna enquanto não saem novas temporadas do Kaguya-sama. E eu acho que tem um potencial para isso sim. E por isso que eu também coloco ele nessa lista. E o próximo anime é Isekai Oji-san.
Eu gosto muito de animes que tentam desconstruir um gênero. E eu, por exemplo, não recomendaria um anime de Isekai, porque eu não gosto da temática e eu acho que ela já tá muito repetitiva, muito cansada. Então, pra mim recomendar um anime nessa temática, ele tem que realmente trazer uma coisa diferente. E, apesar de ter sido decepcionante, nas últimas temporadas, se você reparar, eu sempre tenho um Isekai na lista. Mas ele sempre tenta sair do padrão do Isekai. Então, eu gosto de animes que tentam desconstruir o gênero. Pegar o gênero que está estabelecido e, através disso, tentar trazer algo novo. Algo que ninguém viu. Uma nova visão sobre aquele mundo. E eu acho que Isekai Oji-san pode ser esse tipo de anime, porque a premissa dele é totalmente diferente de tudo que você já viu em questão de Isekai, porque em vez de ser um cara que vai pro universo de um fantástico, de videogame, de monstro, de fantasia, ele é um cara que está voltando 20 anos depois. Então, através disso, tudo que pode ser trabalhado em cima desse personagem pode ser interessante. Se eles trabalharem uma super comédia interessante, vai funcionar, porque tem potencial ali. Se ele quer trabalhar como funciona uma pessoa que voltou do Isekai e que sofre por causa disso, em questão de querer voltar para aquele mundo fantástico, ou trabalhar até nos traumas dele como se fosse um cara que voltou da guerra, pode funcionar muito bem. E se quiser trabalhar como que o mundo vai ver ele através dessa nova visão, também pode funcionar muito bem. É um anime com potencial gigantesco que pode, como eu falei, trazer uma obra interessante, com umas ideias interessantes, com conceitos interessantes e ao mesmo tempo desconstruir um gênero que pra mim já tá muito cansativo, que é o Isekai, que cada ano, cada temporada, e saem pelo menos uns 10 animes de Isekai. Então, pelo menos aqui, tenta ser um pouco diferente e isso acaba chamando muito a minha atenção e por isso que eu também coloco ele nessa lista. E o próximo anime dessa lista é Engaged Kiss. Anime esse que conta a história de um mundo que tenta achar uma energia através, um novo tipo de energia, não dá certo e através disso saem monstros. E aí meninas, caras, têm que lutar contra esse monstro. Nessa premissa é super básica, a premissa não é o ponto que faz esse anime estar aqui. Inclusive, se você ver o design dos personagens, é super interessante. Mas o que faz, o que chamar ele para estar aqui, é quem está envolvido na obra. Eu gosto muito do autor dessa obra. Eu acho que não o autor, o diretor dessa obra, ele já fez animes como o Kanekano, se eu não me engano. Vou deixar aqui o nome certinho do anime que ele fez, que é um anime que trabalha muito bem personagens femininas. Esse anime eu assisti a primeira temporada, eu sei que ele teve mais de uma, mas eu só assisti a primeira. Eu achei as personagens femininas fantásticas nessa obra. É uma obra onde elas são fortes, é uma anime onde elas são bem construídas, bem desenvolvidas, bem trabalhadas, num roteiro bem interessante. Inclusive eu vou assistir a segunda temporada do anime, porque eu não sei porque eu ainda não assisti, mas eu vou assistir. E eu vejo todo esse potencial aqui, porque, como eu falei, a sinopse não é super interessante, mas ele trabalha, a forma como ele trabalha os personagens na sua obra, principalmente as personagens femininas, faz com que eu crie uma grande expectativa pelo que está acontecendo aqui. Sem contar que também entra um pouco da parte das meninas mágicas, né? Que é a parte de ela conseguir se transformar num monstro quando ela dá um beijo no personagem, provavelmente o personagem principal. Através disso, eu também vejo que pode ter uma boa animação, boas cenas de ação, mas o que eu falei, o que me interessa mais do que a história, que é ok, é interessante, mas não é nada demais, é o visual dos personagens que eu achei interessante, mas principalmente quem está envolvido com a obra. Quem está envolvido com a obra pode fazer com que essa obra seja fantástica, de personagens marcantes e que até se transforme em alguns dos personagens mais marcantes do ano, pela forma como esse diretor, esse autor, trabalha as personagens femininas nas suas outras obras. E o último anime dessa lista, e o que mais chama minha atenção, porque eu realmente conheço ele há muito tempo antes de ser anunciado o anime, é Lucifer e o Martelo, ou como ele veio aqui no Brasil na época que o mangá foi publicado, Lucifer and the Biscuit Hammer. É um mangá que sempre chamou muito a minha atenção. Eu li ele, aí depois eu vi que ele foi lançado no Brasil, eu comprei ele inteiro, achei um mangá muito bom, muito divertido. Eu gosto como ele trabalha os personagens, a comédia, a sátira com outros gêneros, porque a história conta a história de um lagarto que um dia aparece na frente de um menino e fala assim: você vai ser o Cavaleiro de Lagarto. E você precisa salvar o mundo da sua destruição antes que esse Hammer, né, o martelo, destrua o mundo. É uma premissa até básica, mas a forma como os personagens são construídos, são apresentados, como eles têm carisma, e como é fácil de gostar de todos eles, desde o visual a como eles desenvolvem o personagem durante a obra, é incrível. É uma obra que eu acho fantástica e que sim, tem um potencial gigantesco. É óbvio que eu fico com o pezinho atrás por causa da animação. Eu vi o trailer e eu achei que a animação poderia ser melhor, mais bem resolvida. Muitos quadros parecem muito estáticos, mas mesmo assim, eu coloco ele como maior potencial
mais pela história, pelos personagens e por onde ela vai. Sem contar que ela é um arco fechado, porque o mangá já acabou há muito tempo e ele não é um mangá longo. Dessa forma, se eles souberem trabalhar bem esses personagens, tem que trabalhar bem a história que já está bem escrita, talvez a animação fique até em segundo plano e o anime funcione muito bem por tudo que ele envolve. É óbvio, se tivesse uma animação fantástica, aí seria um anime que certeza seria um dos animes do ano. Mas, pela animação ele coloca um pouco o pé atrás, mas eu sou tão fã da história, eu gosto tanto do mangá, que eu coloco ele como um dos grandes animes do ano. Tanto que, não é nem por causa que ele tá aqui, por causa dessa temporada, que eu acho uma temporada bem mais ou menos. Eu tô falando que em qualquer outra temporada, eu tenho certeza que ele estaria na minha lista como um dos animes com grande potencial, de tanto que eu gosto da história e de tanto que eu gosto dos personagens que estão envolvidos nela. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, qual anime você está mais ansioso para julho? Faltou algum anime nessa lista? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.